Isso assim, isso é também na sua vida, né? Por isso que assim, o aprendizado, ele precisa fazer parte da sua vida também. Não é só aprender técnicas para trabalhar, você precisa aprender a trabalhar e a botar isso que você aprende, as dinâmicas, os princípios sistêmicos, a estrutura do seu ser, né? Os entendimentos dos tipos de caráter, você precisa botar isso na sua vida, você precisa viver sistemicamente. Aí você consegue ser um bom leitor, uma boa leitora de campo, entende? Porque precisa trazer isso para a vida. E a presença é algo. A gente tende a não viver no presente, né? E aí a gente tem a terceira causa, né? Que é a insegurança pessoal. Muita gente, muito terapeuta dotado, bem formado, entende? Enfrenta essa insegurança pessoal, sabe? Nossa, o que eu ouço disso, gente, é muita coisa, sabe? Ah, eu não sou boa o suficiente, eu não tenho dom, não sou boa o suficiente, eu não aprendi ainda o suficiente, eu não compreendo o suficiente, né? Então, assim, eu não tenho essa capacidade de ler o campo corretamente. Isso é uma dúvida ali constante, que gera um bloqueio, porque você não confia. Você não confia no que o campo está te mostrando. Agora, por que você não confia? Você não confia porque você tem aqui bloqueio, você tem coraça, você tem trauma aqui que te faz estar nesse lugar de desconfiança. E enquanto você não resolver isso aqui, você não vai confiar mesmo, entende? Você não confia no que o campo está te mostrando, você começa a se questionar o tempo inteiro. Então, a gente precisa fazer um movimento que vem antes de desbloqueio, para que você possa aprender a se apropriar de um lugar, né, de segurança, de se apropriar das suas capacidades, né, porque senão você vai viver nesse lugar de insegurança, sempre questionando, ainda não é o suficiente, ainda não sou boa o suficiente, não treinei o suficiente, né? É lógico. Você precisa ter uma boa formação sólida, você precisa ter uma prática constante supervisionada, não é praticar de qualquer jeito, entende? E você precisa ter a tecnologia, o mapa certo. Então, você precisa disso. Mas você precisa, para que isso funcione, você precisa de autocorreção primeiro. Porque senão você pode ter uma Ferrari na mão, entendeu? Eu gosto. Mas você não sabe dirigir, você não faz nada, entendeu? Você chama o Uber, porque você não vai dirigir aquele carro, você não sabe dirigir. Então, não adianta ter a tecnologia na mão se você não sabe utilizar ela. Ou seja, não adianta ter a tecnologia na mão se você não tem o preparo para utilizar ela. É isso que vai te dar segurança. O preparo. E o preparo começa por um preparo interno, né? E que vai abrir o espaço para que você possa fazer tudo o que você tem que fazer. O centramento, né? Você só consegue estar no centro quando você começa a liberar um espaço interno. O nosso lixo, nossos traumas, nossas crenças, nossos bloqueios, nossas coraças impedem que esse espaço interno aconteça, né? Então, assim, para que eu possa ter segurança e realmente parar de me questionar e conseguir chegar num lugar onde eu falo assim, olha, isso que eu tenho é o que eu tenho agora, isso é o bom o suficiente. Por quê? Porque eu fiz um percurso adequado, porque eu vejo essa transformação em mim, porque eu me apropriei dessa experiência, eu estou aqui dando o meu melhor, sem identificação. Eu sei o que é meu, o que é do campo, eu sei o que é meu, o que é do cliente, eu posso ajudar esse cliente, né? Com segurança, com clareza, com tranquilidade, né? E aí você chega, a quarta armadilha é justamente essa. Se eu não tenho essa clareza, eu começo a servir quem aí? Eu começo a servir a historinha. Eu começo a servir aquilo que o cliente fala, entende? E não o campo. Quando você não tem essa clareza, você fica se apegando na história que o cliente conta. Ao invés de se deixar guiar pelo campo com confiança, você não tem essa ancoragem. Você não tem esse, sabe, esse centramento e estou aqui e me permito ser guiada pelo campo. Você precisa se agarrar no que você tem. Você tem o quê? Você tem a história que o cliente te conta. Que é o barquinho flutuando na tempestade, entende? Porque assim, se o cliente tivesse ciente dos pontos cegos que estão ali, na história que ele te conta, ele nem estava ali na sua frente para você ajudar ele.
Ele nem tinha esse problema, ele já tinha resolvido, porque quando você enxerga seu ponto cego, você pode transformar e mudar, fazer outras escolhas, entende? Então, assim, se você se prender nas histórias, você está pendurado nos pontos cegos. Então, como é que você vai trazer uma possibilidade de transformação? Não vai, entende? Não vai. Aí sai aqueles resultadinhos bem mais ou menos, assim, sabe? Né? Aqueles resultados de movimento sistêmico senso comum. Então, assim, o campo é quem te mostra o que precisa ser revelado. Mas se você só está aqui ouvindo, percebendo, lendo, entendendo, enxergando a historinha, né? Ou então você ouve isso, você vai para onde aqui? Você vai buscar solução lógica. Você não está conectado com o campo. Então você está pendurado num lugar movediço, que é a história que o seu cliente te conta, que é atingido pelos óculos, pelas crenças, pelos traumas, pela solução que ele quer, entendeu? Pelo ponto de vista que ele enxerga aquele fenômeno, como, né? É muito condicionado aquilo que ele te conta. E aí você vai tentar resolver isso com a cabeça, porque você não tem a percepção, você não está inteiro ali conectado com aquele campo. E aí você busca uma solução lógica, e aí você acaba se desconectando ainda mais da energia real do campo, da verdade da vida. Aquilo, né? A gente trabalha com material vivo, é dinâmico, é sistêmico, né? Então, assim, o negócio está vivo ali. A informação, ela é dinâmica, né? Tem vida. Então, se você está aqui preso num negócio que não é o real que está ali, a real informação que está circulando e te mostrando, e você tenta extrair da sua mente uma solução, acabou, o campo está lá, você está aqui, entendeu? No outro planeta. Não vai chegar lá. Então, isso assim, essas são causas muito concretas que fazem que você, na hora H, aí você fala assim, pronto, não conseguiu ou não colou, porque você veio com uma solução que não cola, porque não é emergida daquela comunicação daquele campo, o que você faz? A brilhante ideia que eu tive não colou, não funcionou. O que fazer agora? Travei, entende? Então, assim, vamos lá, o que você pode fazer? Entendeu? Bota aí, eu sempre falo, venha com um caderninho, que eu gosto de estratégia 1, vou te dar aqui, entende? E isso é uma coisa que é muito importante, você, assim, aceitar que, inclusive, a imperfeição, ela faz parte. Você não tem o conhecimento do todo, você não tem o conhecimento daquele campo. Você só consegue apreender aquilo que é possível para aquele sistema expressar através daquela ancoragem do cliente. E, inclusive, a ideia de perfeição e de um resultado que aquela questão pode chegar é uma ideia sua, não é, às vezes, uma ideia do campo. Então, assim, a imperfeição, sabe, faz parte. Você acha que todo movimento sistêmico acaba em happy end? Uau, todo mundo se abraçando, feliz da vida? Não acaba, entende? Isso faz parte, e é essa a cura que aquele sistema precisa. Entende? Essa coisa, né? Todos sempre abraçados, felizes, não é assim. Esse é um ideal de transformação folclórico. Né? Às vezes, uma cura que aquele sistema precisa e permite que tenha é simplesmente você enxergar para onde ele está apontando. É isso. E acabou. Então, você acha, não foi bom. Não, às vezes, assim, enxergar isso pode ser, assim, a transformação absoluta que aquele sistema precisa para aquele momento. É a azeitada naquela ferrugem daquele parafuso que vai colocar em movimento muitas outras coisas. Então, assim, a imperfeição, ela faz parte. E isso não quer dizer assim, fazemos as coisas de qualquer jeito. Muito pelo contrário, eu dou meu 150% de presença. Entende? Então, é muito simples essa primeira estratégia, mas ela é muito poderosa. Aceita que a perfeição não existe.